E aí, galera? Beleza? Na aula passada a gente falou sobre esse problema das canetas e mostrou várias soluções e vários comentários sobre esse problema. Esses algoritmos são algoritmos que te fazem pensar, trabalhar a lógica em vocês, de maneira que quando a gente entre aí na implementação você já tem uma noção, né, do que é lógica de programação. Então, para a aula de hoje eu trago para vocês um probleminha que é como provar que 2 é igual a 1. Né? Como provar que a expressão 2 igual a 1 é verdadeira? Vamos lá. Vamos lá. Considere o seguinte, considere que uma variável A é igual a uma variável B, que é igual a 1. Beleza. Então eu posso dizer que A é igual a B. E eu posso dizer que A vezes B é igual a B ao quadrado. Claro. Né? Se A é igual a B, eu posso substituir A por B, vai ficar B vezes B, que é igual a B ao quadrado. Tranquilo? Então eu posso dizer que A vezes B menos A ao quadrado é igual a B ao quadrado menos A ao quadrado. Como é que eu cheguei nisso aí? Como é que eu cheguei nessa expressão aí? Muito simples. É só você dizer que A vezes B, que no caso é 1, menos A ao quadrado, que vai dar 1, é a mesma coisa de que B ao quadrado, que é 1, menos A ao quadrado, que é 1, ou seja, tudo vai dar 0. Concorda? Beleza? Você também pode dizer que A vezes B menos B ao quadrado é igual a 0, né? AB menos B quadrado é igual a 0. Como B quadrado é igual a quadrado, eu posso dizer que AB menos A ao quadrado é igual a 0. Tranquilo. Do mesmo jeito, eu posso dizer que AB é igual a A quadrado, então eu posso dizer que B quadrado menos A quadrado é igual a 0. Se eu pegar AB nessa terceira linha aí, se eu pego AB e digo que é igual a quadrado, que é verdade, e jogo para o outro lado, eu vou dizer que B quadrado menos A quadrado vai ser igual a 0 também. Então, se essas duas expressões são iguais a 0, eu posso igualar elas. Eu posso então dizer que AB menos A quadrado é igual a B quadrado menos A quadrado. E aí, eu posso dizer que A é igual a B menos A. É tanto que se você multiplicar aí, ó, A vezes B menos A é quanto? É AB menos A quadrado. Vai dar no mesmo. Que é igual a B mais A vezes B menos A. Se você multiplicar B mais A vezes B menos A, esses parênteses que estão aí, vai dar o quê? Vai dar B quadrado mais AB, né? Menos AB menos A quadrado. Então vai dar B quadrado mais AB menos AB. Aí esse AB com menos AB vai cancelar. Menos A quadrado, vai exatamente a expressão de cima. Então eu posso também dizer que A, separando aí A, vai ser igual a B mais A vezes B menos A. O que está multiplicando passa dividindo, vai ficar B menos A dividindo embaixo. E no final eu posso dizer, B menos A cancela com B menos A, eu posso dizer que A é igual a B mais A, então. Você viu que até agora, tudo que a gente falou é verdade. Cancela aí B menos A com B menos A, e A é igual a B mais A. Então você já viu que existe um problema aí. A igual a 1, B igual a B mais A, no caso aí, já dando um valor 2, né? Que essa interrogação não deu certo, 1 ficou igual a 2. Onde está o erro? Onde está o erro? Aí eu apresento para vocês o erro, tá? Quem já pegou? O erro está aí, ó, B menos A, entendeu? Você vai ter nesse caso aí 1 menos 1, que é igual a 0. Então você não vai poder ter divisão por 0. Para a aritmética, com números reais, a expressão não possui significado. Então aí está o problema dessa lógica aí, né? Por isso que 2 não é igual a 1, tá, gente? Então assim, para que é isso aí, para eu mostrar para vocês? Isso serve para que você entenda que para programar é preciso ter lógica, tá? E uma lógica que costuma muito acontecer de forma errada, né? É a lógica de você querer dividir algo por 0. Isso aí não tem lógica.
Essa lógica, na verdade, ela não existe. Porque é correto. Então, é algo comum de acontecer na programação. Você faz um algoritmo que faz uma coisa que faz outra, quando vê o algoritmo calcula uma divisão por zero. E aí ele dá algum erro, buga, bem. Então esse é um tipo, inclusive, de erro que você precisa normalmente tratar quando você está trabalhando com programação. Beleza? Aí, o intuito desse exemplo foi fazer com que vocês pensassem, tá? Entendessem, lessem linha a linha da execução. Então é essa a prática que vocês precisam, executar linha a linha a execução de um algoritmo. Tranquilo? Então vamos para mais um exercíciozinho. Eu tenho um algoritmo que ele vai ler dois valores, A e B. Um terceiro valor, C, vai entrar já como zero. E eu vou fazer uma lógica aqui. Observe que eu já estou usando aqui uma instrução que vocês ainda não conhecem, mas é como eu disse a vocês, isso aqui é um algoritmo descritivo, eu estou descrevendo o que ele faz, não é ainda em linguagem de programação. A gente vai ter lá na frente conteúdo sobre estrutura de repetição, mas aqui é o importante, é que você já entenda a lógica do negócio, como é que funciona as coisas. Então eu vou estar fazendo a lógica, minha lógica é a seguinte: enquanto o valor de A for maior do que o valor de B, eu vou fazer alguma coisa. E lembre que esse valor de A e o valor de B foi o usuário que digitou. Eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair B de A. Por exemplo, se A é 10 e B é 5, eu vou subtrair B de A. Eu vou tirar 5 lá de A. Se A era 10, eu tiro 5, que é o valor de B, fica 5. E vou colocar o resultado em A. Ou seja, se A era 10, agora vai ser 5. E vou somar uma C. Eu vou fazer toda essa lógica. Observe que eu descrevi. Eu expliquei aqui de forma narrativa, como eu já disse a vocês. E depois de eu fazer isso tudinho, eu termino o laço. Eu findo o enquanto. Eu fico esse enquanto aí, essa linha subtrai B de A, coloque o resultado em A e some o valor 1 a C. Essa lógica aí ela é repetida até que A seja maior do que B. Muito cuidado quando usar essa estrutura de repetição. Até que A seja maior do que B. Pode acontecer de você fazer um algoritmo em que A nunca vai ser maior do que B. O que é que isso acontece? Algoritmo infinito, totalmente fora dos padrões de um algoritmo. Né? Não é a característica de um algoritmo ser infinito, muito pelo contrário, ele tem que ser finito. Depois eu mostro o valor de A e C. E aí, fim do algoritmo. Beleza? Então eu digo assim, teste com os valores 10 e 2, 6 e 2 e 15 e 13. Vamos ver o que é que acontece. Primeiramente com o valor 10 e 2. Olha o que acontece com o valor 10 e 2. Eu coloco lá 10 para A e 2 para B. Inicialmente, o valor de C é quanto? 0. Certo? O valor de C é 0. Então, se C é 0, eu entro lá na linha enquanto A é maior do que B. A é maior do que B? Sim. A é 10, B é 2. Certo? Eu vou subtrair B de A e vou colocar o resultado no próprio variável A. Eu vou fazer A recebe, na prática, na programação seria A vai receber o valor de quê? De A menos B. Subtrair a quantidade de B da quantidade de A. Então A vai receber A menos B, é isso que vai acontecer. E depois vou dizer que C recebe 1. Tá, A recebe A menos B é A recebe 10 menos 2. Ou seja, o segundo valor de A vai ser 8. E B? B continua como 2. Não disse nada. E C recebe 1. Ele vai para o fim do enquanto e obrigatoriamente ele volta para o enquanto para ele saber qual é a condição que tem lá. A condição que tem lá é A é maior do que B? Ou é verdadeiro ou é falso? Essa é a minha lógica. Bem, nesse momento A é 8, B é 2, então é maior. Eu rodo, desculpa gente, eu rodo, e A vira 6, e B continua 2 e C vai para 2, que ele é incrementado o valor de 1. Tá entendendo a lógica? Continuo, fim de enquanto. A é maior, sim, 6 é maior do que 2. Então subtrua, essa foi boa. Subtraia, Zé Tiago. Subtrai 2 lá de 6, vai dar 4. Eu estou executando pela terceira vez aí a linha. Subtraio, tá, vai dar 4 e o C aumenta um valor, uma unidade, Vai para 3, fim do enquanto. Sobe, enquanto. A é maior do que B? Sim, é 4, B é 2. Desce, executa, subtrai. 2 de 4. A vai ser quanto? 2. B, 2. E C? Vai ser o B 1, 4. Fim de enquanto.
Enquanto A é maior do que B, não. Então ele para. Ele para aí, pula, não executa mais o subtrai B de A, coloca o resultado em A e soma em 1 a C, e vai lá para mostra os valores de A e C. E aí ele vai mostrar o valor 2 e o valor 2. Aí você pode botar... Olha como isso aqui é bem genérico, né, abstrato? Mostra os valores de A e C. Lá na programação você vai fazer o quê? Como a gente já viu algumas instruções, escreva o valor de A, lembra? Aí bota uma vírgulazinha lá no Visual Algo. É A, valor de C, tanto. Né? Beleza. Agora vamos para o segundo exemplo. 6 e 2. Inicio com 6, 2 e 0. Mesma coisa. Tiro 2 de 6, né? Já vou mais rápido agora aqui. Vai ficar 4, 2. Somo 1 a C. Na próxima execução, A vai ser 2, B vai ser 2 e C vai ser 2. 2 não vai ser maior do que 2 e fechou o balão. Enquanto A for maior do que B, que ela executa. Então A vai ser 2 e C vai ser 2. Nesse outro caso, em que é 15 e 3, o que é que vai acontecer? 15, 3 e C é 0. Então vai tirar 3 de 15, vai ficar 12. Depois 3, C vira 1. Tira 3 de novo, 9. 3 e 2. Depois tira 3, 6, 3 e 3. Executa novamente. Vou tirar a quantidade de B de A, vai ficar 6 menos 3, 3. B continua com 3 e C soma 1. 3 é maior do que 3, ele vai sair nesse momento e vai colocar o valor 3 e 4. Pergunto. O que significam os valores de A e C? Deixa aí como questões, né? Porque eu quero de A e de C. Para a gente discutir depois, quando a gente tiver encontros síncronos, beleza? Então, no curso a gente vai discutir o que é A e o que é C. Pense aí e traga depois. Mas é simples, né? É só você olhar bem o que é que aconteceu com 10 e 2. Aí no final, qual é a relação? Será que eu tenho alguma relação de A com B e com C? Cria uma relação aí, existe uma relação. Observa que se você pegar o valor de A inicial, né? Eu estou falando do valor de A inicial, né? Você pode ter aí o valor de A inicial e pode ter também o valor de B inicial, trabalhar com o valor de B inicial, né? E o valor de C final, ou enfim. Cria aí uma relação. Pensa aí, qual o valor... O que é que eu faço com 10 e 2? E esse resultado aí, se eu multiplicar, se eu dividir em relação a C, será que sempre nos mostra alguma coisa? Né? O que é que significa os valores de A e de C? E essa pergunta aí pode se referir aos valores de A e de C, tanto no começo quanto no final. Né? O que é que C está fazendo? Preste atenção, o que é que C está fazendo aí? Ele está sempre crescendo em unidade. Vê o que é que pode ser C. Pensa aí e vamos discutir depois. Beleza? Tranquilo, gente? Então, para concluir, hoje, eu trago uma revisãozinha de algoritmos para ir lembrando a vocês. Um algoritmo representa o quê? Um caminho de solução para um problema. Tá? E o algoritmo tem algumas características que a gente viu. Ele representa uma sequência de regras. Né? A gente tem regras que devem ser obedecidas. As regras devem ser executadas em uma ordem pré-estabelecida. Não pode só simplesmente regras que são aceitas você chegar lá e jogar no algoritmo. Né? Ou seja, possui um conjunto finito de regras. Né? O algoritmo, a sintaxe resume essas regras. O algoritmo tem um conjunto de regras, ou seja, se eu vou usar um se, eu tenho uma regra para isso, eu tenho que colocar uma condição ali no se, eu tenho que colocar depois o valor de então, ou eu opcionalmente posso ter ou não uma opção de se não. Se eu tiver uma opção de se não, é uma opção em que vai trabalhar um conjunto de instruções em que considera que a condição foi falsa lá no se e ele executa esse conjunto de instrução. Mas se eu não colocar o se não, considera que se a condição lá foi falsa, nada vai ser executado e ele continua a rodar o programa sem nenhum sinal. O sinal é mais opcional, tá? Nem sempre todo se vai ter um se não, né? E só um se. Se isso acontecer, faça isso. Se não acontecer, não faça nada e siga
e siga rodando o algoritmo. Né? As regras devem possuir um significado a ser formalizado. Esse significado é o quê? É a semântica, né? Tem que ter semântica para ser interpretado. A aplicabilidade, ela pode ser não computacional, como a gente fez nesses últimos exemplos, de forma descritiva ou por fluxograma, ou computacional, utilizando uma linguagem de programação, né? Que é o que a gente de fato vai aprender nesse curso. Algumas propriedades, né? Os algoritmos eles podem ter 0 ou vários valores de entrada. Claro que um algoritmo pode não ter nenhum valor de entrada, mas é comum que se tenha valores de entrada, né? O valor de saída tem que ter algum valor de saída, né? Tem que apresentar algo, nem que seja um erro, mas tem que apresentar. Ele é finito, tá? Tem início, meio e fim. Como a gente falou, tem que ter cuidado para você não fazer um algoritmo infinito. Não é uma propriedade do algoritmo, né? Ou seja, não é um algoritmo correto ele ser infinito. Vai ficar lá executando na máquina enquanto existir memória, enquanto o computador estiver ligado, né? De fato. Também. Então, tem que ter cuidado com isso. E passos elementares, ele deve haver diferença de interpretação, ou seja, os passos, cada execução é elementar, né? E não deve haver diferença de interpretação, tá? Ou seja, você não pode rodar um algoritmo numa máquina e pegar o mesmo código, o mesmo compilador, jogar em outra máquina e ela rodar diferente. Não, a interpretação da máquina vai ser a mesma, beleza? A correção, né, diz respeito ao quê? A saída deve estar coerente com a entrada, ou seja, se eu estou fazendo uma multiplicação, ou que seja, eu estou falando de um algoritmo simples, fazer uma simples multiplicação, mas o que seja, se eu estou fazendo uma entrada de dados, um formulário, o que tem que ser registrado, por exemplo, numa base de dados, tem que ser exatamente aquilo ali. Tranquilo? E tem estruturas de programação, sequencial, por decisão e repetição, como a gente viu. Tranquilo? Sequencial que a gente vai ver, decisão, por exemplo, o uso do se, e por repetição, como a gente já viu, o uso do enquanto. E tem outras estruturas de repetição que a gente vai ver com mais detalhes mais à frente, mas a gente já comentou sobre alguma delas. Beleza, pessoal? Então, gente, é isso aí. Por hoje é só. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Valeu! Fui!